A Escola Estadual de Diadema foi a primeira a ser ocupada em 2015, né? E era o mesmo pessoal que ocupou, que está ocupando agora? É o mesmo, só que com novos alunos. E o que vocês pegaram do pessoal que ocupou, da primeira ocupação que vocês fizeram para essa? O que vocês estão trazendo de... A primeira, eu acredito que foi uma pouca experiência. Sim, acho que agora a gente já tem um preparo maior para algumas questões que antes no ano passado era novidade. Então, no caso, às vezes a polícia chegava, às vezes chegava alguém da direção de ensino, chega algum supervisor, ou se eles querem colocar alguma lei em cima da gente para proibir a gente de fazer alguma coisa. Esse ano a gente já está acostumado com isso, já está bem mais preparado. Então, agora a gente consegue chegar no confronto e encerrar ele muito rápido. Antigamente, no ano passado, eles demoravam um pouco mais por falta de costume dos alunos mesmos de debater esse tipo de questão. E o que mudou de 2015 para cá na consciência política dos alunos dessa escola? Vocês acham que mudou muito, que o pessoal está muito mais consciente? Então, a gente teve uma evolução, né? Ainda é meio complicado você trabalhar com isso, porque a gente já tem uma ideia ideológica muito forte, né? A galera já está muito acostumada a qualquer coisa relacionada à política, já fazer cara feia, ou a gente está muito acostumada, se você ficar cada um no seu canto, ser essa questão mais individualista, é uma coisa que já faz meio parte da cultura do brasileiro, né? Então é difícil a gente quebrar isso em menos de um ano. Mas a gente conseguiu um resultado bem mais positivo, a gente já tem alunos que cobram mais, a gente já tem tem uma galera assim que não estão pensando melhor. E a dinâmica da escola mudou bastante depois das ocupações e agora com essas ocupações? Então, acho que... No sentido de aula, de assembleia, esse tipo de coisa. Eu acho que facilitou, acho que como eles viram, que agora a galera tá mais sem medo, eles vão que vão mesmo, a direção ela ficou um pouco mais recuada, sabe? Antes eles cortavam assim na hora, qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de revolta por parte dos alunos, eles já cortavam, eles ameaçavam. Só que agora como a galera viu que a coisa não tem tanto efeito assim, fica mais fácil, sabe? Eles já acostumaram, eles viram que é possível, que faz diferença eles se contraporem, eles argumentarem. Então é uma coisa que trouxe pra eles. A experiência do ano passado meio que motivou a galera a continuar. Todas as escolas de São Paulo que tentaram ocupar nesses últimos dias, elas foram reintegradas em questão de horas. Mas, no entanto, é porque aqui a gente não fechou o portão direto, sabe? Primeiro a gente tá tendo uma ocupação parcial. Então aqui no Diadema ainda tá rolando aula, ainda tá rolando, a direção tá funcionando no horário normal. Que também funciona como uma espécie de proteção pra gente, porque agora a gente sabe que tem todos esses movimentos de desocupação, que é a galera do MBL. E, querendo ou não, se a gente tem aula aqui das 7 às 23, a direção é responsável pelo prédio, tem sempre várias crianças transitando aqui o dia todo, garante, por exemplo, que eles não vão já entrar jogando bomba de gás ou fazer uma ação violenta, porque tem muita criança aqui e fica complicado, e a responsabilidade seria da direção. Então vocês pretendem continuar com essa tática da ocupação parcial? No primeiro momento, porque a gente ainda vai ter uma reunião com os pais, a gente conseguiu agendar uma reunião dos alunos ocupantes com os pais e todos os alunos, e aí a gente planeja pelo menos puxar uma assembleia ou pelo menos informar mesmo a galera sobre a PEC para a gente tomar o próximo passo. E em relação à medida provisória e à PEC, vocês estão... Não sei qual que é o posicionamento da escola em relação a isso. A escola, ela se posiciona junto com o pessoal que está ocupando ou está muito dividida? Então, a primeiro momento a escola não falou muito sobre isso, foram mais os professores, mas por iniciativa própria. E temos uma grande quantidade de alunos que não sabem o que é. Então, como nós sabemos, nós fomos, pesquisamos, lemos, fica mais fácil pra gente divulgar essas informações, mas ainda assim a escola não tomou partido nenhum. Sim, por exemplo, a gente teve simpósios aqui, a gente teve uma semana de simpósios para poder tratar de várias questões, tanto de política, tanto de debates sociais. Então, pelo menos aqui nessa escola, é um debate que a gente vem tendo já faz um tempo, de questão de fazer algum jogral durante o intervalo, de puxar os alunos para uma assembleia.
Então, pelo menos no noturno, a gente meio que garantiu essa... A gente tá sempre forçando o debate, sabe? Sempre cutucando a galera pra eles terem um posicionamento. E aí a gente viu que isso tava dando algum efeito, mas só no período noturno. E aí, como a gente geralmente é impedido de estar aqui em outros períodos, tipo, a direção deixa a gente pro lado de fora, a direção expulsa a gente da escola quando a gente aparece aqui pra conversar com a galera dos outros períodos, a gente optou por fazer essa ocupação parcial, porque a gente também consegue ter um diálogo direto com os alunos. Então, mesmo que a direção proíba, mesmo que a direção boicote uma reunião, o intervalo deles está aqui, então eles podem vir conversar diretamente com a gente, tirar as dúvidas e a gente consegue até o apoio deles. E aí isso já passa para os pais já vêm procurar a gente. Então essa ocupação parcial, além de tudo, ela leva a informação diretamente para quem está precisando. E os pais estão participando também? Sim, a gente já teve vários pais que vieram aí no portão para saber o que estava acontecendo, por que a gente estava aqui, então a gente já conseguiu começar a informar uma galera boa. E vocês têm alguma demanda imediata da ocupação? Sim, que o governo se pronuncie para falar algo sobre a PEC. Tipo, nós queremos, nosso objetivo é que não aconteça, que ela não seja aprovada e tampouco a medida provisória. Porque assim, a gente quer uma resposta mesmo, né, que como ano passado. Porque até agora, tipo, já teve todas essas ocupações e até agora, tipo, ninguém, tipo, sentou para conversar, para ver se essa é uma proposta realmente válida. Porque se você tem mais de 1.200 escolas ocupadas contra isso, a galera já deveria ter se tocado, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Mas não é o que acontece. Que aí, por exemplo, que os jornais dos outros países estão falando, por que a mídia está encobrindo tanto assim? Por que ninguém está mostrando? E a gente faz, tipo, compara. Se fosse, tipo, sei lá, tipo, se fosse tipo a Alemanha, se fosse tipo um país europeu, com mais de 1.200 escolas ocupadas, todo mundo ia estar falando, nossa, o que está acontecendo lá? Qual que é o problema da educação deles? Mas o Brasil parece que é o único país que, com mais de 1.200 escolas ocupadas, a galera ainda quer achar que a culpa é de quem está ocupando e não que tem alguma coisa errada na educação. Sim, porque você tem interesses econômicos claros nessa PEC, nessa medida provisória. Tem um trabalho ideológico com a população muito forte, né? Uma coisa que não vem tipo de agora, já tem anos e anos que eles estão trabalhando nessa apaziguação, nessa amanciamento. Essa questão da imparcialidade do professor em aula. Acho que é difícil você ser imparcial até na sociedade como um todo, né? Hoje é meio difícil você não ter um posicionamento sobre qualquer tipo de coisa. A galera, hoje em dia, a galera sempre tem uma opinião sobre tudo. É difícil você achar alguém que seja de fato imparcial sobre alguma coisa. Todo mundo, a gente costuma tender para alguns lados devido às experiências de vida, sobre o que cada um já passou, então isso leva a pessoa a se posicionar. Mas que acho que eu acredito que a imparcialidade é uma coisa meio que impossível no mundo com tanta informação assim. E se vocês pudessem fazer uma reforma em que vocês pudessem opinar, vocês pudessem fazer junto com todos os estudantes de São Paulo, que reforma vocês fariam na escola? Então, acho que no ano passado, inclusive, eu perguntava pra gente qual seria a escola ideal de vocês. A gente está construindo ela agora. Porque é difícil você montar uma teoria para depois colocar em prática e ver se ela vai se adequar aos métodos. Pelo menos eu acredito que a melhor teoria ela é construída durante a prática. Então, eu acho que para a gente conseguir um sistema ideal, a gente conseguir ter uma política ideal de educação, ela tem que ser construída no decorrer do tempo, sabe, com a comunidade. Então, primeiro a gente tem que abrir o espaço para que todos ajudem nessa construção e depois que abrir o espaço, ir tomando, sabe, ir sentar, conversar, planejar, escutar todo mundo. Então, a gente não pode dizer que a gente tem um plano que vai fazer tudo certo, né? Porque nem a ocupação ela é totalmente planejada, ela não é tipo, vai ser desse jeito, a gente vai seguir só essa linha de pensamento. A ocupação é todo dia uma reunião diferente e todo dia a gente toma uma decisão como coletivo. Então, a experiência, a situação, ela favorece muito isso. Então, a gente não pode meio que fazer um plano de perfeição para o futuro, mas o plano que a gente tem é que é lutando que a gente consegue. E vocês têm o movimento estudantil da escola? Nessa escola, os Grêmio... Nessa escola, tem a questão do Grêmio Estudantil, né? Que começou esse ano, inclusive. No ano passado a gente tinha uma chapa branca, alunos escolhidos pela direção, o Grêmio começou depois da metade do ano. E aí depois da ocupação... depois da ocupação, a gente começou a conhecer essas coisas de conselho de escola, o que o Grêmio realmente podia fazer, começou a achar muita informação escondida. A gente falou, nossa, olha esses espaços aqui que faz um tempo que a gente não está tomando conta, olha esses direitos que a gente nunca exerceu.
Então, durante a ocupação a gente conheceu muita coisa que a gente começou a colocar em prática esse ano. Então, tipo, é a primeira vez que essa escola tem um conselho de escola efetivo, um conselho de escola realmente eleito, é a primeira vez que a gente tem uma votação para Grêmio que realmente tem toda essa participação dos alunos. Então é um processo meio novo, são ferramentas que a gente está descobrindo agora. A gente pede pra galera, né, ocupe sua escola, ocupe sua universidade, se organizem, porque querendo ou não, separar, dividido a gente nunca conseguiu nada, a gente sempre conseguiu as conquistas através da união, através do coletivo. Então a força do povo sempre teve estar todo mundo junto, achar objetivos iguais e todo mundo lutar por ele. Então a gente pede que se você realmente for contra essa PEC, se você for contra a MP, que você ocupe a sua escola, que vocês se organizem, que visitem também a Diadema para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder trocar experiências, ver como que está funcionando a sua escola, dar exemplos de como funciona a nossa e quem sabe até a gente ajudar na ocupação da sua escola. Então a gente pede que a galera visite a gente, que venha conversar, que a gente está totalmente com esse canal de diálogo aberto. E que dê todo o apoio, porque querendo ou não, se só a gente permanecer ocupado aqui, a gente não vai conseguir muita coisa. A gente está dependendo das outras escolas, que aquela explosão que aconteceu ano passado, ela venha novamente. Então, ocupe a sua escola, radicalize e a desobediência é libertadora.